Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos falar sobre uma das figuras mais marcantes da Idade Antiga, Alexandre o Grande, e sobre um período muito importante que surgiu após suas conquistas, o helenismo. Para começar, precisamos entender quem foi Alexandre o Grande. Ele nasceu em 356 a.C., na região da Macedônia, ao norte da Grécia. Seu pai era o rei Filipe II da Macedônia, um governante muito habilidoso que conseguiu unificar a Macedônia e submeter várias cidades gregas ao seu comando. Sua mãe se chamava Olímpia. Alexandre recebeu uma educação muito cuidadosa. Ele foi aluno do filósofo Aristóteles, um dos maiores pensadores da história. Desde jovem, Alexandre aprendeu sobre filosofia, literatura, ciências e também foi treinado nas artes da guerra. Isso fez dele um líder com uma combinação rara de força militar e interesse pela cultura. Quando Filipe II foi assassinado, em 336 a.C., Alexandre assumiu o trono da Macedônia com cerca de 20 anos. Logo no início do seu governo, ele teve que enfrentar revoltas e afirmar sua autoridade sobre as cidades gregas. Uma vez garantido seu domínio, Alexandre partiu para seu grande projeto, a guerra contra o Império Persa. Na época, o Império Persa era uma das maiores potências do mundo antigo, controlando vastas terras no Oriente Médio, na Ásia Menor e até partes do Egito. Muitos gregos já tinham lutado contra os persas antes, nas guerras médicas, mas Alexandre queria ir ainda mais longe. Ele desejava derrubar o imperador persa e conquistar seus domínios. A partir de 334 a.C., Alexandre iniciou uma série de campanhas militares impressionantes. Ele atravessou o Helesponto, atual estreito de Dardanelos, e entrou na Ásia Menor com um exército relativamente pequeno, mas muito bem treinado e organizado. Em batalhas como Isso e Gaugamela, ele derrotou as forças do rei persa, Dário III. Cada vitória abria caminho para novas conquistas. Alexandre tomou cidades importantes, como Tarso, Damasco e, finalmente, entrou triunfante na rica e poderosa Babilônia. Ele também conquistou o Egito, onde foi recebido como um libertador, e lá fundou uma cidade que se tornaria famosa, Alexandria. Mas a ambição de Alexandre não parou aí. Ele continuou avançando para o leste, entrando nas regiões da Pérsia interior, mais tarde, até mesmo chegando à região da Índia. Em poucos anos, ele criou um dos maiores impérios que o mundo já tinha visto, estendendo-se da Grécia até as margens do rio Índio. Porém, o próprio exército de Alexandre começou a se cansar. Os soldados estavam longe de casa há anos, cansados de guerras constantes. Em certo ponto, quando Alexandre quis seguir ainda mais para o leste, suas tropas se recusaram. Então ele decidiu voltar, mas já planejando novas conquistas e reorganizações do império. Em 323 a.C., no entanto, Alexandre morreu subitamente em Babilônia, com apenas 32 anos. As causas exatas da sua morte são até hoje discutidas, mas o fato é que ele deixou um império enorme sem um sucessor claro. Com sua morte, seus generais, chamados de diádocos, passaram a disputar o poder, e o grande império foi se dividindo em vários reinos. Mas, mesmo durando pouco tempo como uma unidade política, o Império de Alexandre deixou uma marca profunda no mundo antigo. É aí que entra o helenismo. A palavra helenismo vem de Heleno, que significa grego. O helenismo foi um período da história em que a cultura grega se espalhou amplamente pelo Oriente, misturando-se com as culturas locais. Isso aconteceu logo após as conquistas de Alexandre, quando seus generais formaram reinos próprios, como o Reino Ptolomaico no Egito e o Império Seleucida em grandes partes da antiga Pérsia. Diferente das cidades-estado da Grécia clássica, os reinos helenísticos eram grandes monarquias, com reis poderosos, cortes luxuosas e grandes cidades. Mas, em todos eles,
a língua grega tornou-se uma espécie de idioma internacional da cultura e do comércio. Quem queria participar da vida intelectual e comercial dessas regiões, em geral, precisava conhecer o grego. Um dos maiores símbolos do helenismo foi a cidade de Alexandria, no Egito. Fundada por Alexandre, ela se tornou um grande centro cultural e científico. Lá ficava a famosa Biblioteca de Alexandria, que reunia uma enorme quantidade de textos sobre filosofia, ciências, literatura e religião. Há relatos de que ela teria centenas de milhares de rolos de papiro. Na Alexandria helenística, trabalharam pensadores como Euclides, importante e matemático, Eratóstenes, que calculou com boa precisão o tamanho da Terra, e outros cientistas, médicos, filósofos e eruditos. Isso mostra que o helenismo não foi apenas uma fase política, mas um período de grande desenvolvimento intelectual. O helenismo também foi marcado por uma mistura cultural. A cultura grega se encontrou com as culturas egípcia, persa, mesopotâmica e de outros povos do Oriente. Isso pode ser visto na arte, na arquitetura, na religião e até nos costumes diários. Na arte, por exemplo, as esculturas helenísticas tornaram-se ainda mais realistas e expressivas, mostrando emoções fortes, movimentos dramáticos e uma variedade maior de temas, incluindo velhos, crianças, pessoas em situações cotidianas e não apenas deuses e heróis idealizados. Na religião, houve uma mistura entre deuses gregos e deuses locais. Em alguns lugares, deuses gregos eram identificados com divindades orientais. Também surgiram novos cultos religiosos que misturavam elementos de diferentes tradições, atendendo a um público mais amplo, que vivia em grandes cidades cosmopolitas, com pessoas de várias origens. Do ponto de vista filosófico, o período helenístico viu o surgimento de correntes como o estoicismo e o epicurismo. O estoicismo defendia a ideia de que o ser humano deveria viver em conformidade com a razão e a natureza, controlando paixões e buscando a virtude. O epicurismo, por sua vez, valorizava a busca de uma vida tranquila, com prazeres moderados e a ausência de medo, especialmente o medo da morte. Eram filosofias que buscavam ajudar as pessoas a encontrar paz interior em um mundo cada vez mais complexo e globalizado. O comércio também aumentou muito no período helenístico. As grandes cidades e os reinos formados após a morte de Alexandre criaram rotas de troca que ligavam o Mediterrâneo ao Oriente, à Índia e até as regiões mais distantes. Mercadorias, ideias, costumes e crenças circulavam em uma escala muito maior do que antes. O helenismo não durou para sempre. Aos poucos, uma nova potência foi ganhando força no cenário mediterrâneo, Roma. Os romanos, inicialmente uma cidade-estado na Península Itálica, começaram a conquistar vários territórios, incluindo os reinos helenísticos. Por volta do século e antes de Cristo, grande parte dessas regiões já estava sob domínio romano. Mas mesmo com a expansão romana, a influência grega não desapareceu. Pelo contrário, os romanos admiravam muito a cultura grega, e muitos elementos do helenismo foram incorporados ao mundo romano. A filosofia, a arte, a literatura e a ciência gregas continuaram a ser estudadas e valorizadas. Por isso, costumamos dizer que o helenismo foi uma ponte entre a Grécia clássica e o mundo romano. Resumindo, Alexandre, o Grande, foi um conquistador macedônio que, em poucos anos, criou um imenso império, unindo regiões da Grécia, do Egito, da Pérsia e até parte da Índia. Suas conquistas abriram caminho para um período de intensa mistura cultural, chamado helenismo, em que a cultura grega se espalhou e se fundiu com outras tradições, gerando avanços em filosofia, ciência, arte e organização social. Quando olhamos para o mundo de hoje, com grandes cidades cheias de pessoas de várias origens, com ideias circulando entre países diferentes e com muitas culturas se encontrando,
podemos fazer um paralelo com o que aconteceu no período helenístico. De certa forma, a experiência vivida após as conquistas de Alexandre foi um antecipar do que seria um mundo globalizado. Vamos encerrando a nossa aula de hoje. Vocês aprenderam quem foi Alexandre o Grande, como ele construiu seu império e o que foi o helenismo. Esse período de encontro entre a cultura grega e as culturas do Oriente.